Olá, tudo bem? Eu não gostei disso. Ficou parecendo o cara da Record lá. Como é que eu vou começar isso? E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Antes de começar esse vídeo, tamo junto! Esse é o evento que vai acontecer aqui em Anápolis no dia 1º de dezembro, um evento de um dia, onde nós vamos ter formação, louvor, oração, tudo junto. Vamos ter uma grande gama de formadores que aparecerão aqui com suas palestras e seus testemunhos. Eu serei um dos que estarão presentes no dia e espero contar com a sua presença aqui também. Então, chega aí, tamo junto, Topperson. Hoje a gente veio aqui pra mostrar um presente que nós ganhamos há um tempo atrás, inclusive. Se você acompanha as redes do Santa Carona, ou acompanha alguma coisa minha, viu que há algum tempo nós anunciamos que nós recebemos um pacote da livraria Vozes, que enviou pra gente um material, primeira linha, um conteúdo extremamente recomendável, que foi esse livrinho aqui, esse pequeno grande livro, que é uma edição de bolso da Filoteia de São Francisco de Sales, certo? Livrão, inclusive em volume e tudo mais, só não é um livrão maior porque é uma edição de bolso, tá? A Voz mandou pra gente esse livro, enquanto a gente ia lendo, postando alguma coisa sobre, até chegar o momento no qual nós viríamos a gravar um vídeo e expor pra vocês alguma coisa relacionada a essa grande obra da espiritualidade católica, desse grande bispo e doutor da igreja. Ele nasceu no dia 21 de agosto de 1527, nasceu... Véi, esse trem não presta, eu devia ter ficado em casa. Ele nasceu no dia 21 de agosto de 1567, morreu no dia 28 de dezembro de 1622. Foi canonizado em 1665 pelo Papa Alexandre VII, feito doutor da igreja em 1877 pelo Papa Pio IX. Ele é de uma família abastada, né, nasceu na França, doutorou-se em teologia e direito em Pádua, e depois de flertar um pouco com uma carreira não religiosa, acabou se formando, entrando, né, pra vida religiosa, e foi jogado na mão dele um pepino muito grande, que é para Genebra calvinista, naquele período onde as coisas estavam fervilhando naquele meio da Europa pós-reforma. E uma das suas grandes atividades foi tentar apaziguar a situação local, oferecendo uma forma de catolicismo, expondo um catolicismo verdadeiro, autêntico, que pudesse contrapor aquilo que estava sendo realizado lá, tentando fazer realmente um trabalho de apaziguamento do que ocorria ali entre as várias pessoas. Seus sermões são muito comentados daquele período e deixou para nós esta grande obra magna, a Filoteia. Então, se você puder ter contato com o livro, dá uma olhada lá no site da Vozes, compra aí na livraria mais próxima de vocês. Essa edição de bolso, ela é facilmente encontrada, você acha até em bancas de revista, inclusive aqui na nossa cidade eu já vi numa banca de revista. E você vai poder dar uma olhada na estrutura básica que ela possui. Ele divide o livro em 5 partes, nas quais ele vai mostrar o que deve ser realizado por uma alma para alcançar a vida devota, que é o grande intuito de São Francisco de Sales. Mostrar como uma alma, dentro da sua situação, dentro da sua forma de vida, pode encontrar uma vida de devoção para com Deus. E nas partes que ele vai mostrando pra nós temos a primeira parte que tem um título extremamente longo, que é Avisos e exercícios necessários para conduzir uma alma que começa a sentir os primeiros desejos da vida devota, até possuir uma vontade resoluta e sincera de abraçá-la. Quer dizer, uma purificação da sua consciência para procurar uma vida devota. A segunda parte tem um título um pouco menor, Diversos avisos para elevar a alma a Deus por meio da oração e da recepção do sacramento. A parte 3, Avisos necessários para a prática das virtudes, ou seja, já tá resumindo o título. Parte 4, Avisos necessários contra as tentações mais comuns. Parte 5, avisos e exercícios necessários para renovar e conservar a alma na devoção. Eu separei alguns pontos específicos do texto do livro para comentar e são os seguintes. Primeiro, acho que a parte inicial ela é extremamente importante para nós. Por quê? São Francisco de Sales ele faz questão de deixar claro para cada um, na sua condição pessoal, buscar uma vida devota. Isso quer dizer o quê? Você que está me escutando agora, se não for um monge de clausura, e provavelmente se fosse um monge de clausura não estaria me escutando, não deveria viver como um leigo. E o contrário também não deve ser feito. Uma pessoa que é leiga, tá no mundo, vive, trabalha normalmente como qualquer outro mortal, que não dedica a vida completamente à atividade espiritual, não deve viver como um monge. Quer dizer, cada um no seu canto. Hoje em dia a gente escuta isso por outros caminhos. Mas São Francisco de Sales, ali no seu período, quando começou a ensinar sobre isso, ele foi, vamos dizer assim, um dos pioneiros de procurar uma espiritualidade no mundo. Não ainda uma espiritualidade laical, porque na obra História da Espiritualidade vai ser mostrado que ele dá esse primeiro passo, mas ele ainda não vai alcançar uma verdadeira espiritualidade leiga. Ainda é uma espiritualidade para a busca da vida devota no mundo, mas ele não vai conseguir encontrar o mundo como uma fonte de espiritualidade em si. Isso que vai ser uma mensagem que vai aparecer ali um pouquinho antes do Vaticano II e confirmada após
o concílio. O que você vai fazer então? Conhecer a realidade na qual você vive, como você vive, qual o seu tempo disponível para a oração e, além do mais, fazer um tempo disponível para as suas orações, as suas práticas religiosas, porque não necessariamente você terá todo o tempo do mundo, considerando que você pode ter família, você pode ter um trabalho que toma muito tempo, e isso daí deve ser trabalhado de uma maneira a você ter uma vida devota em meio ao mundo, dentro da sua condição específica como leigo, considerando que eu esteja falando para leigos. Religiosos sabem melhor sobre isso do que eu estou falando. E nesse ponto nós chegamos em uma parte muito importante, que é a necessidade de ter uma consciência clara de repúdio ao pecado. São Francisco de Sales, ele vai lembrar muito da importância de conhecer o pecado, saber das condições que levam ao pecado, compreender que é preciso uma luta frequente e perpétua, para que, mesmo gradativamente, mesmo com quedas e quedas que nós possamos ter, mesmo com quedas e quedas, nós venhamos a ter aí momentos para nos levantar, compreendendo a real condição de que o pecado é algo que nos separa de Deus e nos separa da vida devota. E essa é uma própria vida de procura ao Senhor. Então, primeiro, compreender a nossa condição, compreender a nossa situação. Segundo, procurar cada vez mais uma maneira de repudiar o pecado dentro de uma condição de vida na qual a busca principal é o Senhor. Isso daí não importa o quanto você caia, desde que você tenha a condição e uma procura sincera com relação a isso. E já que você tem essa condição, já que você tem esse conhecimento, você sabe dessa necessidade, você tem uma compreensão do que deve ser realizado, então ele dá os meios pelo qual você irá aos poucos removendo da sua vida, da sua alma e das suas vontades as condições de pecado. E é onde ele vai chamar a atenção para os seguintes pontos, que são oração, sacramentos e meditação. Durante essa parte do livro, ele vai mostrar para nós meios eficientes para tentar fazer uma boa oração, receber com mais piedade os sacramentos e realizar uma boa meditação, que são, nesse sentido, condições para alcançar essa vida devota. Ele vai deixar claro os seguintes pontos. A meditação para abandonar os pecados, ou seja, aquela prática de uma meditação, de você fazer uma oração mais contemplativa dentro de um momento específico do dia, como uma forma de ser trabalho para afastar o pecado. Quanto mais isso vai se tornando comum, quanto mais essa intimidade com Deus vai crescendo e você vai entendendo o quanto é importante essa proximidade com Deus e o quanto é importante repudiar o pecado, essa meditação então irá mostrar para nós a necessidade de abandonar o pecado, porque sem essa consciência, sem essa luta constante, não há uma possibilidade de uma aproximação de fato real com Deus. E nisso, para que essa aproximação se dê, ele lembra também da necessidade da oração para a aproximação com Deus, ou seja, a oração constante, cotidiana, e que nós realizamos nos momentos específicos do dia, aqueles momentos que nos são guardados para isso, seja no início do dia, seja no meio do dia, seja no meio da tarde, enfim, numa hora que você tenha guardado para isso, ela possa lembrar-nos da presença de Deus, ter essa constante ordenação da nossa vida para que as nossas ações tenham como finalidade a lembrança de Deus e da realidade da salvação, logo, uma aproximação de fato com o Senhor. E por fim, os sacramentos, eles fecham todo esse círculo, que é abandono do pecado, aproximação com Deus. Os sacramentos, então, eles realizam a união com Deus. Tem alguns trechos interessantes aqui, inclusive, que são sobre a comunhão, e nesse trecho é muito bom que ele relembra ali umas observações que pode servir para quem fica te enchendo o saco, te chamando de carola, que é o seguinte: é porque muito aprova a resposta judiciosa e delicada que Santa Catarina de Sena deu a certa pessoa, que não aprovando que ela comungasse diariamente, lhe disse que Santo Agostinho não o louvava nem censurava. Pois bem, respondeu ela com o espírito: se Santo Agostinho não censura, não façais vós tão pouco, e me contentarei do vosso silêncio. Logo, São Francisco de Sales aproveita essa fala de Santa Catarina de Sena, lembrando do bem espiritual de união com Deus que traz o Santíssimo Sacramento da comunhão. Assim sendo, nós encontramos aqui esses meios para melhor aproveitar a procura pela vida devota, a consciência e abandono do pecado através da meditação, uma aproximação com Deus através da oração e, por fim, a união com Deus junto ao sacramento. E como manter isso algo frequente, mesmo com quedas? Como manter isso sendo parte da nossa vida, sabendo da nossa própria imperfeição? Ora, São Francisco de Sales vai nos dar aqui alguns exercícios, práticas de virtude e vigilância, que vão ser de grande auxílio para que qualquer um possa, ao praticá-los, ir se dedicando cada vez mais a essa vida devota, procurando cada vez mais essa aproximação com Deus e essa união com Deus. Um ponto importante: lutar pelas virtudes, lutar por todas as virtudes, para que, sendo justo, sendo temperante, sendo magnânimo, sendo heróico, nós tenhamos aqui então meios para
resistir às condições diárias que nos aproximam do pecado, meios para sermos heróicos na nossa luta cotidiana, meios para não sermos mariquinhas frente a coisas que nos aparecem, agir com hombridade, agir com força. E claro, isso daí é ser uma pessoa virtuosa, procurar entender as situações como elas se mostram para nós. Claro, uma pessoa virtuosa, ela tem uma grande vantagem de uma pessoa que não consegue praticar as virtudes numa prática de combate contra os pecados. Quanto mais virtudes você vai cultivando, melhor é para esse combate final. Nesse sentido, ser uma pessoa virtuosa, procurar entender as qualidades daqueles que buscam um meio termo entre os dois extremos, para utilizar de uma definição clássica do que é virtude, assim ele poderá aproveitar aquilo que o mundo tem de bom, não aquela imagem corrompida do mundo que é própria do demônio, mas sim o bom mundo, o mundo como criação de Deus, algo bom. Então, apenas os virtuosos conseguem aproveitar desse mundo real. Aqueles que não são virtuosos, em uma hora ou outra, caem na ilusão que é mostrada por Satanás desde o princípio da história do ser humano. Essa, então, é a mensagem que a gente pode extrair do livro. Claro, isso daqui não foi uma resenha extremamente técnica sobre a mensagem da Filoteia. Alguns vão ler e poderão falar, mas em tal outro ponto ele diz isso, em outro ponto ele diz aquilo. Pois é, a situação é justamente essa. Você pensar no que deve ter aqui dentro, adquirir o livro, fazer a sua leitura. Então, dá uma olhada lá, Matela da Vozes, aqui, a editora que mandou pra gente. Estamos sim fazendo jabá, e você que deve estar pensando nisso, claro, e se ela mandar mais livros, será ainda melhor, valeu? Então é isso que eu tinha pra dizer. Recomendação de hoje, Filoteia, São Francisco Sales. Aproveitem. E se gostou do vídeo, e se não gostou também, né, azar o seu, dá um joinha, compartilha aquela coiseira toda que vocês sabem fazer aqui na internet melhor que muita gente. E do que até eu mesmo posso te ensinar. Então, tchau!